Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esses 10 minutinhos de reflexão que nós temos sempre no início da semana, que servem como base de estudo para o nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, essa live de todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, eu já trago o tema na segunda-feira, que é o tempo para vocês lerem o Evangelho, refletirem sobre ele, tirarem as próprias conclusões, relacionarem com o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso país, na nossa família, conosco mesmo, e a partir daí tirar as nossas próprias conclusões. Nós estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E essa semana estudaremos do capítulo 24 os itens 11 e 12. Eles se referem ao seguinte trecho: os sãos não têm necessidade de médico. Ele começa essa parte do Evangelho, do capítulo 24, com uma citação a Jesus que está em Mateus, que fala assim: Jesus, estando à mesa na casa desse homem, que era Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Está em São Mateus. E aí é algo para a gente refletir. A gente vai ao médico quando a gente está saudável? Se eu não estou sentindo nada, nenhum tipo de mal-estar, nenhuma dor, nada que esteja me incomodando, é comum a gente ir ao médico? Não, né? Quando que a gente vai ao médico? Quando está doendo alguma coisa, quando a gente está com algum sintoma de alguma coisa, quando algo fisicamente nos incomoda, e aí a gente procura um médico para buscar um alívio, para buscar uma cura, para buscar investigar o que está acontecendo conosco. E aí é essa relação que a gente tem que entender. Que a gente vai ao médico quando tem alguma coisa incomodando. Quando não tem, a gente não vai. E é isso que Jesus quis dizer quando ele disse: os sãos não têm necessidade de médico. Ou seja, os saudáveis não têm necessidade de médico. Jesus, se dirigia sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos, aquelas pessoas de boa fé, porque para ver e não para os orgulhosos. Ele trazia consolo para as pessoas que precisavam ver e não para os orgulhosos, não para os vaidosos, não para os egoístas. Ele trazia consolo para aquelas pessoas que necessitavam, para aqueles que eram pobres, materialmente falando, para aqueles que eram pobres de espírito, para aqueles que não tinham ainda noção completa da verdade, ainda não conseguiam entender, para aquelas pessoas que eram doentes do corpo e da alma. São para essas pessoas que Jesus trazia a consolação. Então, quando Jesus está na casa de Mateus, ceando com os publicanos e com pessoas ditas pelos fariseus como pessoas de má fé, é isso que Jesus quis dizer. Eu não vim para aquele que já atingiu a luz. Eu não vim para aquele que já entende o que eu quero dizer, que já entende os meus exemplos, que já entende quem eu sou. Eu venho para os ladrões, para os desajustados, para as pessoas que ainda são orgulhosas, vaidosas, ignorantes. É para eles que eu venho. E é isso que a gente tem que entender e tomar na nossa vida como principal instrumento e ferramenta de desenvolvimento.
Quando a gente vai ajudar alguém, quem que a gente ajuda? Quem necessita de ajuda. Que pode ser qualquer pessoa. Que pode ser ajuda de qualquer tipo, de qualquer ordem. Mas a gente precisa entender o que essa pessoa precisa como ajuda. Não simplesmente ajudar aquilo que eu acho que eu devo fazer. É praticar aquilo que Jesus praticava sempre. A empatia. Que é me colocar no lugar da pessoa, entender as suas necessidades e a partir delas, sim, a partir delas, ajudá-la. É o olhar a dor da pessoa pelos olhos dela e não pelo meu filtro. Que muitas vezes a dor dela para mim é uma bobagem, eu tiraria de letra, mas para ela não é. E se eu avalio a dor dela a partir do meu filtro, pode ser que eu mais a prejudique do que a ajude. E esse é o papel dos espíritas. É entender que para evoluir, eu preciso ajudar o próximo a evoluir também. Não dá para evoluir sozinho. Por isso que a gente recebe a dádiva da mediunidade. Por isso que Deus dá para todos nós essa capacidade que é de todos somos médiuns de alguma forma. É essa capacidade de receber mensagens, de ser inspirado e de trabalhar para o próximo. Jesus, quando esteve entre nós aqui encarnado, ele não veio para ser rei, ele não veio para acumular fortuna, riqueza, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para ajudar. E ajudar aqueles que necessitam de ajuda, não aqueles que já caminham sozinhos. Então, se hoje nós temos a capacidade de caminhar sozinhos, de já entender, de já ter acesso ao Espiritismo, é para que a gente estude cada vez mais e trabalhe o Espiritismo na prática. Jesus veio nos trazer o amor de Deus. Mas a parte prática do amor que Jesus diz é a caridade. E a caridade para com todos. Muitas vezes, nessas épocas em que faz muito frio, ou que as pessoas têm muita necessidade material, a gente entende a caridade como dar as coisas, não é verdade? E óbvio que está certo, a gente tem que ajudar as pessoas no máximo que a gente conseguir. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes a caridade ela não é material. E a caridade ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Ela está dentro da nossa casa, junto com as pessoas que moram conosco, que muitas vezes precisam tanto da gente e a gente só olha para fora. E por que eu falei de mediunidade? Porque muitas vezes a gente entende que médium, que é uma faculdade que todos nós temos, a mediunidade, que médium é só aquele que recebe espíritos incorporado, é só aquele que psicografa, é só aquele que vê, é só aquele que ouve. Não, médium também é aquela pessoa que se intelectualiza, adquire cultura, estuda, pratica a caridade explicada por Jesus, torna isso seu dia a dia e vira bom instrumento, vira um instrumento apto, afinado com a espiritualidade maior, que nos utiliza, nos inspirando para que a gente ajude os outros. Quantas vezes a gente esteve numa situação de encruzilhada, ou naqueles momentos que a gente realmente não sabe o que fazer, está perdido. E chega alguém que a gente nem espera e fala alguma coisa pra gente que nos acende uma luz. Fala alguma coisa que nos traz a claridade.
nos dá um conselho super assertivo que ajuda a gente naquele caminho de tantas dificuldades. Por que será que essa pessoa foi colocada no nosso caminho? Por que será que essa pessoa falou isso pra gente? Ela falou porque ela é bom instrumento dos bons espíritos que a inspiraram para que ela chegasse na gente e desse o recado. É que muitas vezes nós estamos tão entorpecidos pelo dia a dia, pela nossa rotina, que a gente não percebe. Mas vamos dar abertura aos pequenos sinais. Vamos dar abertura às pequenas inspirações. Aquela ideia que vem na nossa cabeça e a gente nem sabe de onde veio. Falou, opa, mas isso aqui não foi eu que pensei. Possivelmente não, foi inspirado. Vamos entender tudo isso. Então, com base em tudo isso que eu falei, nessas primeiras reflexões, é que eu convido todos vocês a lerem os itens 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletirem sobre ele, tirarem as próprias conclusões. É um trecho bem pequenininho, que é o trecho que nós utilizaremos no nosso Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas. E eu aguardo todos vocês lá. Fiquem com Deus e até quarta-feira.